Todos os anos a Maratona da Saúde une esforços com a RTP, com outros parceiros e com os portugueses para avançar na cura de doenças através da investigação científica. Esta edição é dedicada às doenças autoimunes e alergias e os portugueses... Podem ajudar, claro, podem ajudar sempre, mas mais ainda neste caso da Maratona da Saúde. Vamos ver então estas próximas imagens da apresentação desta grande Maratona da Saúde. Maratona da Saúde. Apoiamos a investigação biomédica de excelência em Portugal. A nossa missão é sensibilizar, informar, angariar fundos. Como fazemos? Cinco edições, 5 temas. A investigação científica faz a diferença na melhoria dos tratamentos e no combate às doenças. A sua ajuda também. Para mais informações, visite o nosso site maratonadasaude.pt. Nesta rubrica da Maratona da Saúde falamos de alergias alimentares e temos como convidada a Inês Pádua, que é nutricionista e investigadora em ciências do consumo alimentar e nutrição. Bem-vinda, Inês. Obrigada. Antes mesmo de pegarmos os exemplos que aqui tem, pergunto-lhe, Inês, porquê que agora há mais alergias? Bem, nós não sabemos muito bem. Sabemos que a alergia tem uma causa multifatorial, ou seja, há vários fatores que podem estar a contribuir para este aumento e que uma grande parte deles são ambientais. Portanto, a alimentação, o ambiente em si, aquilo a que nós somos expostos, que mudou radicalmente nos últimos anos, aquela chamada hipótese da higiene, portanto, nós agora sobreprotegemos as crianças e depois as defesas delas também acabam por não ser estimuladas e depois o mínimo estímulo que para nós é normal, para elas passa a ser, então, uma coisa agressiva. E, portanto, nós não sabemos muito bem, há muita pesquisa nesse sentido, mas ainda não há algo que nós possamos dizer, é por causa disto. Se calhar é o mesmo este conjunto de fatores. Claro. E podemos estabelecer aqui alguma diferença entre alergias alimentares ou intolerâncias alimentares? Qual é a diferença? É de facto, se calhar, a principal questão logo desde o início, porque depois acabam também por ter consequências muito diferentes. Se calhar, pegando aqui no leite, portanto, na intolerância à lactose e na alergia ao leite... Tanto na moda. Exatamente. Quando nós falamos de uma intolerância à lactose, a lactose é um açúcar, portanto, é um hidrato de carbono. Uma intolerância à lactose, a pessoa, de facto, os sintomas envolvidos são maioritariamente gastrointestinais. Portanto, há uma cólica, há diarreia, pode haver um vómito, mas a gravidade não passará desse mal-estar e desses sintomas. Sim. Numa alergia, a alergia costuma ser a uma proteína, portanto, não a um hidrato de carbono, é a proteína do leite, e, de facto, numa alergia pode estar envolvido mais do que um sintoma, portanto, há aquelas manifestações cutâneas que todos conhecemos, é a pele ficar irritada, dar comichão, mas depois tem problemas respiratórios, dificuldade respiratória, circulatória, portanto, quebras na pressão arterial e também, o mais grave, é quando fazemos o chamado edema da glote. Sim, portanto, sim. Há uma obstrução. Pode asfixiar-nos. Há uma obstrução. Bem mais perigoso. E quando isto é sistémico, estamos perante uma reação anafilática e isso sim pode levar à morte da pessoa. E são estas a principal diferença, é que uma alergia alimentar pode ser fatal. Sim. Nós podemos adquirir ao longo da nossa vida alergias? Sim. As alergias são mais prevalentes na infância. Sim. E também há alergias que podem ser resolvidas naturalmente. Portanto, até a idade escolar, uma criança que tenha aos 2 anos uma alergia pode deixar de a ter de uma forma natural. Sim. Até à sua idade escolar, mais Mas ou menos. Mas nós, adultos, podemos também adquirir podemos uma alergia? Sim, as prevalências são diferentes, portanto, é muito mais prevalente, por exemplo, a alergia ao leite ou ao ovo na criança, enquanto no adulto o marisco, o peixe, os frutos secos, os frutos de casca rija, em Portugal a noz e o pinhão, são diferentes, mas sim, a alergia alimentar pode desenvolver-se em qualquer idade. Mas fica latente no nosso corpo e só despoleta mais tarde? É isso que sucede? Primeiro, o que é que diz a investigação? O que nos diz é que terá primeiro que haver sempre um primeiro contacto e, portanto, claro, e depois num segundo haverá a reação.
Nós não sabemos muito bem o que é que neste momento, o que é que está a mediar isso, porque é que se desenvolve só em adultos, se calhar alguma coisa que nós temos vindo a ser expostos durante toda a nossa vida. Não percebemos ainda muito bem como é que é essa reação, mas é possível e de facto é preocupante, não é? Porque nós não sabemos muito bem se eu sempre comi isto, se eu agora comer... Exatamente. Se É vai fazer assustador. ou não alergia Exato. ou alguma intolerância, não é? Sim, é ou assustador. até num determinado dia estarmos com as defesas mais em baixo e fazer algum tipo de reação e noutro não. Isso pode acontecer também ao mesmo produto? Não é expectável que numa alergia alimentar, portanto, ela vá e venha e esteja dependente de alguma depressão do nosso sistema imunitário. Numa intolerância é possível, numa alergia alimentar é uma coisa mais definitiva. Portanto, quando acontece depois... Valerá a há que ter isso em pena conta. para os adultos, e incluo também aqui, se calhar, as crianças, porque são aquelas que nos causam mais preocupação e aquelas que nós colocámos numa redoma a viver nos últimos tempos, fazer alguma análise às alergias que possamos ter? Era útil que todos fizéssemos? Eu penso que... enquanto adultos e mais enquanto protetores de uma criança, aquilo que temos que fazer é estar atentos aos sinais. Porquê? Há muito agora também uma moda que surgiu, que é esses testes das intolerâncias. Sim. Só que estes testes... Os pingos, não é? Exatamente. Eles não nos mostram alergia alimentar. Isto é uma confusão que as pessoas fazem. Então? Estes testes o que nos dão é medem uma imunoglobulina, um anticorpo que nós temos, que é o chamado IgG. E o IgG está ligado à tolerância. Portanto, se a Sónia fizer este teste, a Sónia vai dar, o resultado dará que a Sónia é intolerante àquilo que mais consome, porque é um marcador de tolerância e não de intolerância. Estamos aqui logo a partir de uma premissa errada. Pois. Porque aquilo que está a mediar uma alergia alimentar é uma IgE. Nem sequer mede o mesmo tipo de E aí já anticorpo. será um teste mais específico? Exatamente, sim. E Mas esses que não testes... está, se calhar, acessível a todos, ou Não. nem é desejável. E esses testes são necessitam de uma prescrição médica, portanto, começam geralmente nas crianças ou com um médico de família, ou com um pediatra, ou com um médico imunoalergologista, e depois, a partir daí, segue todo um procedimento de diagnóstico. Portanto, é estarmos atentos ao mínimo sintoma, procurar o apoio, e a partir daí, então, nós somos guiados, não procurar este apoio que muitas vezes é infundado, porque lá está, a Sónia acreditaria nesse resultado desse teste, e isso Poderia-me dar levaria... um falso positivo, neste exatamente, caso. e a Sónia depois restringiria a sua alimentação Claro. de Se calhar uma sem forma razão. Com medo. Exatamente, que não seria necessário. Temos aqui alguns alimentos que potencialmente não causam qualquer espécie de alergia, não é? Já falámos do leite, já o colocámos de parte, não o temos aqui, temos-lo indiretamente, não é? Exatamente. O principal problema no caso de uma alergia alimentar é que não há tratamento, não há cura. A cura passa por evitar aquilo a que se é alérgico desde sempre, não é? Isso é muito óbvio, por exemplo, no leite, com determinados produtos, o leite, os seus derivados, temos aqui o queijo e a manteiga, mesmo um bolo, umas bolachas que tenham um creme de chocolate, isto parece-nos óbvio. O problema é quando é aquilo que não é óbvio. E, portanto, aquilo que nós também quisemos trazer um bocadinho foi perceber, mostrar às pessoas como é difícil gerir e lidar com uma alergia alimentar. E de que como é maneira? difícil fazer uma evicção, que é esta tal evicção do alergénio, é evitar mesmo tudo, porque o leite é dos alergénios mais presentes em todos os produtos alimentares e não alimentares. E, portanto, nós começamos, por exemplo, com um sumo, que é feito a partir daquele concentrado de sumo. Certo. E este concentrado pode ter proteína de leite. Ok. Portanto, a partir do momento em que uma criança com alergia alimentar ao leite beba um sumo feito a partir do concentrado, pode ter uma reação. Já aconteceu. Portanto, uma festa em que os pais tiveram o máximo de cuidado, o bolo era sem leite, bolachinhas, tudo sem leite, Depois, de e houve repente, uma reação com era o o sumo. sumo. Isto acontece. O sumo pode ter, não? O concentrado ou o sumo? O concentrado. O concentrado. É por isso que também é muito importante, quando nós vemos aqueles sumos 100% feitos a partir de concentrado, nós não temos o rótulo desse concentrado que foi usado. Isso Logo começa... é ter isso em conta. Exatamente. A salsicha? Também pode Com ter leite? leite. Sim, sim. A salsicha, o fiambre, tudo o que são estes produtos que são industrializados, que são enlatados ou processados de alguma forma, dá-nos sempre aquela chamada de atenção do vamos ver o rótulo, porque é muito frequente, porque lá está. Nem sempre as pessoas podem ter uma ideia. Enquanto se está a fazer a salsicha, pode não estar a pôr leite na salsicha, mas há proteínas, por exemplo, uma lactoglobulina, uma lactoalbumina, são todos assim nomes estranhos, mas são proteínas de leite e Mas podem está lá, estar está lá. presentes. Podem estar proteína, incluídas. não Delícias do mar? Também.
Leite no mar? Ninguém diria, não é? Exatamente. Leite no mar? Mas isto é um alimento processado. Exato. Ele não vem assim do mar, Exatamente. Jorge. Obrigado, Sónia. Nós dizemos muitas vezes às pessoas que têm alergia alimentar ao leite que o melhor são os produtos que não têm rótulo. Que é a carne, o peixe, os legumes, a Tudo o fruta, que é não fresco, não é? Exatamente. A bolacha. Bolachinha porque... inofensiva. Exatamente, porque lá está, se tivéssemos aqui uma bolacha que se fosse doce, porque isto é aquela cream cracker banal, Normal. com uma cobertura, a pessoa aí tende já a ficar desconfiada. Agora, uma pessoa pensa, isto tem água, farinha, não vai ter muito mais, mas tem, não é? Também pode ter. Também pode ter. Aquilo parece-me cera para o meu cabelo. Aquilo é creme. Creme de mãos? Sim, é um creme de É um mãos. creme de mãos, neste caso. Exatamente. Aquilo que muitas vezes nós vemos que isto é um leite corporal, efetivamente, se é um leite corporal, pode ter mesmo leite. leite, Exatamente. Não é apenas uma simpatia. Exatamente. Portanto, o creme, não trouxe aqui, mas também a pasta de dentes pode ter, a pasta dentífrica pode ter leite. E isso é complicado porque, para além de ser uma coisa que uma pessoa põe na boca, não é? Sim. A alergia alimentar pode ser desencadeada não só por consumo, mas por inalação Certo. ou por contacto com a pele. E daí com o os problema poros, do não é? leite e do giz. Quer ao escrever, Não, o giz também tem leite. também tem leite. Incrível. Ao escrever e ao inalar aquele pozinho sim, que vai pozinho. saindo do giz. A mesma coisa com os balões, porque a criança põe na Ui. boca. O balão tem proteína de leite. Então o melhor é não sair de Não casa é mesmo. Então, os Por meninos das exemplo, festas de aquele- aniversário que sejam intolerantes à Por proteína exemplo, do leite. exatamente. Aquele papel transparente, melhor é pôr à Calhar volta é da melhor criança não- toda. Não é? Interdito. E na boca também. Interdito. E nós Coitadinho. também às vezes referimos também para as pessoas terem um bocadinho a noção. Enquanto os meninos são pequeninos, eles têm muito aquela tendência de pôr à Tudo boca na boca. tudo aquilo Claro, que tudo, apanham. vai tudo. As rações de animais, portanto, aquilo tem um aspecto muito atraente. Portanto, são bolinhas pequeninas, Claro, sim. às vezes com cores. Se Também têm tem. leite, Pois, também pode dar também uma tem. reação. Ok. Já ficamos assustados, não foi? Há um site, Há um não é? site, sim. Um site onde podemos consultar justamente aqui as intolerâncias e alergias, não é? Sim, sim, Como isto- é que funciona? Nós estamos com ele no ar agora. Vamos estar. Vamos selecionar Temos o aqui em leite, frente. porque é Exatamente. Elisa, dá-me uma ajuda, se faz falamos favor. hoje. Selecionamos o leite. Isto entramos na Maratona da Saúde, não é? Sim, o que nós... Também pela Maratona da Saúde se consegue chegar a Chegamos este lá? site. Sim. Portanto, este site foi uma proposta que o professor André Moreira, que é professor na Universidade do Porto, fez aos alunos de nutrição, como trabalho na sua disciplina de imunologia, criassem receitas sem determinados alergénios. O site é este todo que estão a ver em casa neste momento, mas se entrarem na Maratona da Saúde, também vão conseguir passagem, o link para este site que agora está a chegar à vossa casa, às vossas casas. E, portanto, foi uma iniciativa muito pedagógica também e que também acho que deu também uma visão aos alunos sobre o que seria este mundo e, portanto, e também um contributo para as pessoas que têm alergia Sim, alimentar. importante, não é? É possível, É possível fazer receitas é possível. saborosas. E nós queremos continuar a atualizar e a criar novas receitas, que é para isto nos tornar uma base de dados maior deste tipo Claro. de opções. E para não incorrermos em erros que para nós podem ser pura e simplesmente adquiridos por ignorância. Exato. E a ignorância normal de quem olha para um pedaço de giz e jamais imaginaria que teria um componente de leite. Verdade. Lembramos que a sua ajuda pode fazer a diferença. Faça um donativo à Maratona da Saúde através do 760-206-090 ou por transferência bancária através do IBAN, que está ou que esteve durante... Ainda está em rodapé. Saiba mais em maratonadasaúde.pt. Este é o site que pode acompanhar, ou então, se quiser, vai a um motor de busca, Google, como é normal, e escreve Maratona da Saúde e imediatamente é o fácil. primeiro site que ali surge. E temos um testemunho para ver. Ora, ouça. Sou Fernando Rodolfo, tenho 58 anos, sou espondilítico. Trabalhava em Lisboa e fui apanhar o comboio. Ao levantar o pé num primeiro degrau, fiquei completamente paralisado com uma dor agudíssima. Ao fim de 3 meses tinha o meu diagnóstico completamente feito. Viver com a espondilite às vezes é um bocado complicado, porque nós começamos a ter dores, começamos a ficar limitados em certos movimentos. Custa-nos imenso a levantar. Começar a fazer os primeiros movimentos durante o dia é muito complicado mesmo. Também é um bocado complicado psicologicamente, porque nós começamos a sentir mal com o nosso corpo. Começamos a ficar feios, como a gente diz.
O dormir, eu durmo 4 horas por dia no máximo. Isso para mim é terrível. E há pessoas que conseguem dormir mais, porque se eu dormir mais, depois não me consigo sequer levantar. De resto, se a gente se mantiver, fazemos exercícios, tomarmos medicação e continuarmos a fazer vida normal, é perfeitamente normal. Um conselho muito grande que eu dou a todos, pelo menos aos espondilíticos, movimentar. Eu faço muita caminhada, ando bastante, por no mínimo 4 5 km por dia. Apoio a ciência em Portugal, junto-se à Maratona da Saúde.